Zacarias, capítulo 14, versículo 1. Vejam, o dia do Senhor virá, quando no meio de vocês os seus bens serão divididos. Reunirei todos os povos para lutarem contra Jerusalém. A cidade será conquistada, as casas saqueadas e as mulheres violentadas. Metade da população será levada para o exílio, mas o restante do povo não será tirado da cidade. Depois, o Senhor sairá para a guerra contra aquelas nações, como ele faz em dia de batalha. Olha o que diz aqui. No Novo Testamento diz: o grande dia do Deus Todo-Poderoso. Este é o último dia deste mundo. No Velho Testamento diz: o dia do Senhor. Este é o dia em que a guerra de Armagedon atinge seu clímax e Jesus volta. Este é o dia do Senhor. Os povos serão reunidos. As nações do mundo inteiro serão reunidas na batalha contra Jerusalém. Então Jerusalém será destruída mais uma vez. Esta será a terceira vez que Jerusalém será destruída, mas não será completamente destruída. Vejam aqui no versículo 2. Reunirei todos os povos para lutarem contra Jerusalém. A cidade será conquistada, as casas saqueadas e as mulheres violentadas. Metade da população será levada para o exílio, mas o restante do povo não será tirado da cidade. Versículo 3. Depois o Senhor sairá para a guerra contra aquelas nações, como ele faz em dia de batalha. Quando diz aqui o Senhor sairá, está se referindo à segunda vinda de Jesus. O Senhor Deus, no Velho Testamento, é Deus que aparece no Novo Testamento como Cristo. O Senhor sairá significa que Jesus voltará e destruirá completamente as forças armadas de dois lados. Com isso, o julgamento chegará ao fim. Os exércitos de todo o mundo serão reunidos em Jerusalém e, quando Jesus voltar, ele trará sua completa destruição. Apocalipse, capítulo 19, vou ler do versículo 11. Vi os céus abertos e diante de mim um cavalo branco, cujo cavaleiro se chama Fiel e Verdadeiro. Ele julga e guerreia com justiça. No capítulo 6 de Apocalipse, há um homem montado em um cavalo branco, não é? Ele é o Anticristo. E esta passagem aqui descreve a segunda vinda de Jesus, quando ele voltará montado em um cavalo branco. Versículo 12. Seus olhos são como chamas de fogo, e em sua cabeça há muitas coroas, e um nome que só ele conhece, e ninguém mais. Está vestido com um manto tingido de sangue, e o seu nome é Palavra de Deus. Os exércitos dos céus o seguiam, vestidos de linho fino, branco e puro, e montados em cavalos brancos. De sua boca sai uma espada afiada, com a qual ferirá as nações. Ele as governará com cetro de ferro. Ele pisa o lagar do vinho do furor da ira do Deus Todo-Poderoso. Em seu manto e em sua coxa está escrito este nome: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Isto é sobre a segunda vinda de Jesus. Vi um anjo que estava em pé no sol e que clamava em alta voz a todas as aves que voam pelo meio do céu: venham, reúnam-se para o grande banquete de Deus, para comerem carne de reis, generais e poderosos, carne de cavalos e seus cavaleiros, carne de todos, livres e escravos, pequenos e grandes. Então, quando todos morrerem, as aves de rapina se reunirão para se banquetear com sua carne. Versículo 19. Então vi a besta, os reis da terra e os seus exércitos reunidos para guerrearem contra aquele que está montado no cavalo e contra o seu exército. Quando Jesus voltar, os exércitos que lutavam entre si se unirão para lutar contra Jesus. Mas acham que eles conseguirão vencer o Criador de todas as coisas nos céus e na terra? Versículo 20. Mas a besta foi presa. Este é o Anticristo, não é? E com ela, o falso profeta que havia realizado os sinais milagrosos em nome dela, com os quais ele havia enganado os que receberam a marca da besta e adoraram a imagem dela. Os dois foram lançados vivos no lago de fogo que arde em enxofre. Eles serão lançados no inferno primeiro, antes do diabo. Eles serão lançados vivos no inferno. Os demais foram mortos com a espada que saía da boca daquele que está montado no cavalo, e todas as aves se fartaram com a carne deles. Capítulo 20.
Vi descer dos céus um anjo que trazia na mão a chave do abismo e uma grande corrente. Ele prendeu o dragão, a antiga serpente, que é o diabo, Satanás, e o acorrentou por 1000 anos. Lançou-o no abismo, fechou-o e pôs um selo sobre ele, para assim impedi-lo de enganar as nações até que terminassem os 1000 anos. Depois disso, é necessário que ele seja solto por um pouco de tempo. Este ainda não é o inferno eterno. Capítulo 20, versículo 10. O diabo que as enganava foi lançado no lago de fogo que arde com enxofre, onde já haviam sido lançados a besta e o falso profeta. Eles serão atormentados dia e noite para todo sempre. Então aqui, o diabo é lançado no inferno, e a seguir, quando Jesus voltar, todos os exércitos se reunirão em Israel, mas todos serão destruídos. Então, qual é o significado da terra de Israel? É o lugar do julgamento. A terra de Israel é o lugar do julgamento. É o lugar de julgamento onde todos os exércitos do mundo inteiro se reunirão e serão destruídos. É por isso que os israelitas estão sendo restaurados em sua terra depois de 2000 anos. Agora, Zacarias, capítulo 14, versículo 4. Naquele dia, os seus pés estarão sobre o Monte das Oliveiras, a leste de Jerusalém. Foi do Monte das Oliveiras que Jesus subiu ao céu. Ele ascendeu ao céu do Monte das Oliveiras. Podem ver isso no capítulo 1 de Atos. Assim, quando Jesus voltar a esta terra, será também no Monte das Oliveiras. É o que diz aqui, não é? Naquele dia, os seus pés estarão sobre o Monte das Oliveiras, a leste de Jerusalém. O Monte das Oliveiras está situado a cerca de 3 quilômetros de Jerusalém, através do Vale de Cedron. É para lá que Jesus voltará e é lá que ele destruirá todos os exércitos do mundo. A partir desse ponto, o reino de 1000 anos começará, durante o qual Jesus reinará sobre o mundo inteiro. Isto é o que a Bíblia fala. Há um ponto muito importante sobre o qual gostaria de falar com vocês hoje. Se vocês receberem a marca, serão lançados no inferno. Mas se não receberem a marca, não poderão sobreviver neste mundo. Portanto, vocês não podem receber a marca, mas também não podem deixar de receber. Portanto, a questão aqui é como vocês podem evitar este dilema. Vamos ler o versículo 4 novamente. Naquele dia, os seus estarão oliveiras a leste de Jerusalém, e o monte se dividirá ao meio, de leste a oeste, por um grande vale. Metade do monte será removido para o norte e a outra metade para o sul. Vocês fugirão pelo meu vale entre os montes, pois ele se estenderá até Azel. Fugirão como fugiram do terremoto nos dias de Uzias, rei de Judá. Então o Senhor, o meu Deus, esta é a segunda vinda de Jesus. Então o Senhor, o meu Deus, virá com todos os seus santos. Olhem o que diz aqui. Quando Jesus voltar, neste momento, os tempos dos gentios chegarão ao fim e a história atual deste mundo também chegará ao fim. Quando todas as transgressões e todos os pecados terminarem e todas as profecias forem cumpridas, o reino de 1000 anos começará. O reino de 1000 anos será um mundo completamente novo, formado pelo poder de Deus Criador. E assim, as pessoas poderão viver por 1000 anos, e durante esses 1000 anos, não haverá mais dor ou sofrimento. Mesmo quando uma mãe dá à luz, ela não terá dores de parto. Quando as pessoas semearem, elas crescerão por conta própria, sem qualquer ajuda, e produzirão grãos em abundância. Tal tempo virá, e durante este tempo, Jesus reinará. Este é o princípio de uma semana, e o 7º dia é o tempo de descanso. 4000 anos antes de Cristo e 2000 anos depois de Cristo. Então, estes últimos 1000 anos, perfazendo 7000 anos, é um período de descanso. Quando este período de tempo chegar ao fim, o mundo eterno começará. Este é o plano de Deus. Mas quando Jesus voltar, ele não virá sozinho. Todos os santos virão com ele. Este é o problema. Como isso acontecerá? Vamos abrir 1 de Tessalonicenses, capítulo 3, versículo 13. Que ele fortaleça o coração de vocês para serem irrepreensíveis em santidade diante de nosso Deus e Pai, na vinda de nosso Senhor Jesus com todos os santos. Jesus voltará
e todos os santos virão com ele. Ele virá com todos os seus santos. O que isso quer dizer? A segunda vinda de Jesus ocorrerá apenas uma vez, mas ocorrerá ao longo de 7 anos. Mas esses 7 anos são divididos em 2 partes. A princípio, quando ele vier, estará nos ares. Quando Jesus aparecer nos ares, bem neste ponto, logo antes do início da tribulação de 7 anos, um incidente acontecerá. Que tipo de incidente será esse? Vamos dar uma olhada em 1 de Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 16. Pois dada a ordem com a voz do arcanjo e o ressoar da trombeta de Deus, o próprio Senhor descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Olhem o que diz aqui. Quando Jesus voltar nos ares, todas as pessoas que foram salvas, mas morreram nesta terra, no curso de toda a história da humanidade, serão ressuscitados dos mortos nesse momento. Os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Todos eles serão ressuscitados dentre os mortos e levados ao encontro de Jesus. Agora, vamos ler o versículo 17. Depois nós, os que estivermos vivos, seremos arrebatados com eles nas nuvens, para o encontro com o Senhor nos ares, e assim estaremos com o Senhor para sempre. Agora, deem uma olhada aqui. Neste ponto, as pessoas que são salvas e ainda estão vivas nesta terra serão todas arrebatadas. Quando digo que serão arrebatadas, quero dizer que esses corpos que agora temos, corpos que se cansam, adoecem e morrem, serão transformados como se ressuscitassem dos mortos. Serão transformados em corpos imortais, que não adoecerão e não se cansarão. Eles serão transformados em corpos espirituais. E, desta forma, o problema será resolvido. O problema será resolvido sem que precisem receber a marca. Então, pensem sobre isso. Este é um corpo imperfeito. Um corpo imperfeito. Nossos corpos atuais não são perfeitos. Eles ficam doentes, ficam cansados e morrem. Este é um corpo temporário e imperfeito. Neste momento, nossos corpos serão aperfeiçoados. Eles se tornarão corpos perfeitos. Eles serão transformados em corpos perfeitos, imortais, corpos que não se cansarão, corpos que não exigirão que comamos, embora possamos comer se quisermos. E neste estado, seremos elevados para encontrar o Senhor nos ares. Então, poderão sobreviver sem receber a marca. É porque esse caminho existe que a Bíblia nos fala sobre isso. Mas isso não vai acontecer com qualquer um. Somente para aqueles que são salvos. E depois, a tribulação de 7 anos começará. Mas esses 7 anos são um período de julgamento no mundo daqueles que não são salvos. Pense sobre isso. Qual foi a coisa mais importante na sua vida até agora? O que tem sido mais importante para você? Existe algo mais importante do que este assunto? É importante trabalhar muito e ganhar dinheiro para comer bem e viver bem, não é? É importante estudar muito e ter sucesso, não é? Mas, se isso é tudo, não pode continuar por muito tempo, pode? E conhecerão a verdade, e a verdade os libertará. Se uma pessoa descobrir apenas esta verdade, quando chegar a hora, todos os seus problemas serão resolvidos.